Sejam todos bem-vindos ao seminário, a esse seminário, mais um seminário de capacitação, na realidade, né, sobre a Bolsa Propaz. A Bolsa Propaz é programa de intercâmbio de jovens, assim como o programa de intercâmbio de novas gerações, são programas que têm um resultado a longuíssimo prazo, onde os bolsistas têm a oportunidade de conviver, né, com todo o aprendizado durante, né, o resto das suas vidas. Então, ele é muito mais do que um projeto que tem um efeito simplesmente imediato e, às vezes, com curta duração. Por isso, eu acredito que o Rotary acertou muito, a Fundação Rotary acertou muito em criar, em fazer essa parceria com esses centros universitários, né, e patrocinar os bolsistas Propaz. Hoje nós já temos, o Chico vai falar sobre a quantidade de estudantes que nós temos, mas seguramente mais de 1.000 bolsistas já formados, e é uma grande rede de profissionais que estão disseminando a paz, disseminando o Rotary e voltando sempre, né, nos auxiliando nas nossas reuniões e nos dando uma noção, né, da grandiosidade, da importância desse tema. E eu agradeço, então, a participação das bolsistas, da Vivian, da Roberta e da Kátia. E as três eu tive a honra de participar, de acompanhar, né, desde a seleção até hoje. Eu sei da capacidade delas. Então, eu espero que todos vocês aproveitem muito desse momento, da experiência das nossas queridas bolsistas, e que tenhamos todos um excelente domingo, com muito aprendizado acerca da Bolsa Propaz. Muito obrigado, Chico. Obrigado, Chico. Bom dia a todos. Prazer imenso estarmos juntos. É motivo de muita alegria, principalmente muita gratidão. Quero dividir com vocês esse momento espetacular de estarmos discutindo, né, um programa muito importante para o Rotary, importante para nós, enquanto rotarianos, importante para as comunidades, em que faz exatamente foco na nossa área, né, enfoque, que é a consolidação da paz e prevenção de conflitos. Eu agradeço muito aí toda a equipe de capacitação, Luiz Gustavo, Chico, governador Chico, as nossas bolsistas, a Carla Dantas, a Roberta Bonfim e a Viva Coelho, que vão dividir com a gente a experiência desse programa fantástico. Sejam todos muito bem-vindos. Tenhamos um domingo aí de muita paz, de muita alegria, principalmente de muito aprendizado e principalmente, né, de perceber essa capacidade imensa do conhecimento que a nossa organização traz para nós. E a gente tem buscado e levado sempre a oportunidade das pessoas conhecerem, se integrarem e se envolverem ainda mais com a nossa organização, com tudo aquilo que ela nos dá a oportunidade para que a gente seja uma pessoa melhor, um cidadão melhor e fazemos diferença no mundo em que a gente está vivendo. Muito obrigado a todos e excelente treinamento. Estamos aqui com o apoio do nosso Deus Elis. O Deus Elis pede para que todo mundo registre o seu nome, o seu Rotary Club, se não for rotariano, a sua identificação no motivo que está aqui, para que todos nós possamos conhecê-la e, se possível, também seu endereço eletrônico. Hoje você aprenderá sobre as bolsas e os centros Rotary pela Paz. Verá o que alguns ex-participantes estão fazendo nas áreas de paz e desenvolvimento e saberá
como se inscrever por meio do Rotary. A visão dos centros Rotary é contribuir à paz sustentável por meio de uma rede de promotores da paz e líderes comunitários dedicados a prevenir e solucionar conflitos globalmente. Para concretizar essa visão, o Rotary firmou parcerias com universidades renomadas para sediarem os Centros Rotary pela Paz. Tais estabelecimentos capacitam, educam e fortalecem as habilidades dos bolsistas por meio de treinamento acadêmico rigoroso, trabalho prático e oportunidades internacionais de networking. Desde o lançamento do programa em 2002, mais de 1.600 pessoas se formaram nos Centros Rotary pela Paz e hoje trabalham com iniciativas de paz e desenvolvimento em mais de 140 países. Temos 7 centros Rotary pela Paz em 8 universidades. Destacamos 5 deles que oferecem cursos de mestrado. Duke University, com a Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, nos Estados Unidos. International Christian University, no Japão. Universidade de Bradford, na Inglaterra. Universidade de Queensland, na Austrália. E Uppsala University, na Suécia. Todo ano, o Rotary seleciona bolsistas. O programa de mestrado se baseia em pesquisas práticas. Os participantes do programa se beneficiam com treinamento acadêmico, com currículos diversificados, com cursos que examinam paz e conflitos sob diferentes óticas, focos em negociação, mediação, direitos humanos, ou desenvolvimento internacional, com uma experiência de campo de 2 a 3 meses, com oportunidades de networking, com workshops patrocinados pelo Rotary. O candidato ideal deve possuir sólidas credenciais acadêmicas, ter diploma universitário em área correlata, ter experiência profissional em paz e desenvolvimento alinhados à missão do Rotary, ser proficiente em inglês, exibir um forte compromisso com a paz e a compreensão intercultural, demonstrado por meio de suas realizações profissionais e acadêmicas e pelos serviços pessoais ou comunitários realizados, demonstrar habilidades de liderança, ter pelo menos 3 anos de experiência em período integral com trabalhos relacionados à paz e desenvolvimento. A bolsa não pode ser usada em estudos de doutorado por associados do Rotary ou por associados do Rotaract, que também sejam associados do Rotary, e por seus cônjuges e descendentes diretos. Ex-associados e seus familiares devem esperar pelo menos 3 anos após o desligamento. Os candidatos precisam ter completado seu programa acadêmico mais recente, curso universitário ou de pós-graduação, há pelo menos 3 anos. Está aí a apresentação inicial, que dá uma noção como um todo de como funcionam as bolsas que são financiadas pela Fundação Rotário. Um detalhe importante é que nós não estamos falando nos cursos de curta duração, porque hoje existe o da Chulalongkorn, na Tailândia, que está sob avaliação, tanto pela universidade, quanto pela Fundação Rotária, e também em Makerere, na África, porque ela não é voltada para nós, em princípio, fora da África. Então, nós estamos dando foco nos mestrados, que são as 5 universidades mencionadas já
por meio do vídeo. Nesse momento, nós estamos, então, passando a palavra para a Roberta, para que ela, então, comente por 10 minutos, enfim, a sua experiência e, sobretudo, também um foco importante das qualidades que cada candidato deve ter para permitir que possa vir a ser um alumnus ou uma alumna, junto com a Roberta, a Vivian e a Kátia. Lembrando que os distritos 4.530 e 4.571 são os 2 distritos no Brasil que maior número de candidatos aprovados já tiveram. No Brasil, nós temos cerca de 45 bolsistas que já tiveram a oportunidade de realizar no seu curso de mestrado, ou também, no caso, Chulalongkorn, enquanto ela estava ativa. Com a palavra, Roberta. Bom dia! Eu sou a Roberta, como o Chico me apresentou rapidinho. Eu queria só, antes de eu começar a contar um pouquinho aqui qual foi a minha experiência, qual que era o perfil dos alunos do meu grupo lá quando eu fiz o mestrado pela Bolsa, eu queria saber se aqui tem alguma pessoa que tem interesse em se candidatar ou se nós somos só pessoas do Rotary que estão para divulgar e buscar pessoas. Tem alguém aqui? Tem gente, sim. Já estou vendo aqui. Manuela, por exemplo. Certo. E todos vocês são pessoas que são do Rotary e querem compreender melhor como trazer pessoas atrair pessoas para se candidatar para a Bolsa, certo? Isso. É isso, né? Certo, tá bom. Bruna, Patrícia, Manuela. Beleza, obrigada. Então, vou contar assim, um pouquinho como é que eu cheguei na Bolsa e o que foi que eu acredito que fez a diferença, né, na minha candidatura. E também vou compartilhar um pouquinho quem eram meus colegas de classe, né? Qual que era a área que eles trabalhavam. Que aí vocês podem ter uma ideia do perfil e a gente pode depois, no perguntas e respostas, entrar em mais detalhes, de acordo aí com o que vocês entenderem a partir da nossa fala. Então, eu comecei a procurar a Bolsa quando eu estava numa situação, assim, eu já trabalhava na área humanitária, eu trabalhava no Comitê Internacional da Cruz Vermelha, ou seja, eu trabalhava na área de direitos humanos e de direito humanitário. Eu trabalhava em situações em que as pessoas tinham seus direitos violados, né, em zonas de conflito armado e passavam por perdas dos seus direitos. E eu fazia, com a instituição que eu trabalhava, intervenções humanitárias para proteger, a área chama proteção, para proteger as pessoas da população civil, as pessoas que estavam privadas de liberdade. Então, eu trabalhei, por exemplo, em presídios, em comunidades que eram destruídas por esses conflitos. Então, naquele momento, eu estava vivendo uma carreira na área humanitária, e eu queria dar um próximo passo. Eu queria ter mais uma educação que pudesse me levar para um próximo nível. E eu comecei a procurar mestrados na área de paz, na área humanitária, na área de políticas públicas. E me dei de cara com a Bolsa. Procurei na internet, né? Não ouvi falar, por acaso, da Bolsa, como às vezes tem acontecido mais recente, graças ao trabalho do Chico e de outros rotarianos que têm representado a Bolsa e atraído candidatos, né? E quando eu encontrei a Bolsa, não tinha também muita informação de como entrar ali, como será que meu perfil era adequado para aquilo.
Então, o que fez toda a diferença, né, foi o Chico se dispor a conversar comigo para ver se realmente o meu perfil tinha a ver com o que o Rotary, com o que a Fundação estava pedindo, né? Então, ali a gente foi analisando as minhas experiências com o que o Rotary estava buscando. Então, o que eu acredito que fez a diferença, que são requerimentos. Eu tinha algumas experiências internacionais, de serviço internacional, até eles colocam lá nos requirements, serviço internacional. O que é isso? Ter uma experiência cross-cultural, ou em outro país mesmo, você pode ter tido essa experiência cross-cultural no seu país, ou você pode ter tido ela em outro país, como intercâmbios em que você fez serviço, que você participou de projetos, que você trabalhou como voluntário ou trabalhou como profissional, em projetos que envolvem os temas da paz, a área humanitária, a área de desenvolvimento, a área de direitos humanos, várias, né, tem várias contribuições diferentes para a paz, que eu acho que a maneira mais simples de entender é serviço, né? Quantas vezes, que tipo de projeto você se envolveu, em que você servia, que você fazia parte, trabalhava para que pessoas tivessem seus direitos ou tivessem suas condições humanas melhoradas. Então, né, no caso, eu tinha voluntariado na África. Eu tinha passado alguns meses no Quênia, trabalhando numa grande favela, ensinando o empreendedorismo para os moradores locais dessa favela e para que essas pessoas tivessem acesso a microcrédito e abrissem pequenos negócios. E também eu conseguia descrever qual era o impacto que o meu trabalho, junto com um dos meus colegas nesse voluntariado, qual era o impacto que esse programa teve, que era mudar a vida daquelas pessoas naquela favela que eu trabalhei lá no Quênia, que é uma cultura completamente diferente da nossa aqui no Brasil, é uma situação completamente diferente. Então, eu acredito que esse voluntariado internacional que eu já tinha fez muita diferença. Outra coisa que eu acho que teve um impacto, eu tive experiências de liderança em organizações não governamentais. Então, desde a universidade, de adolescente não, né, na juventude, eu tinha trabalhado em ONGs durante a minha faculdade, e eu tive posições de liderança. Eu coordenei projetos, eu coordenei ações, eventos, que eram, né, em áreas do terceiro setor, não remuneradas no caso, e que serviam também à comunidade, a outros propósitos de melhorar as condições humanas. Então, essa liderança, esse envolvimento em organizações não governamentais é muito valorizado. Porque, às vezes, o candidato já vem de uma organização relevante, mas, às vezes, não. E o trabalho em ONG, em serviço, como voluntário, e liderança, e projetos, e iniciativa, o que demonstra que você realmente está em busca ativamente de trazer a paz para o mundo, né, de realizar trabalhos pela humanidade, esse tipo de trabalho de liderança, de iniciativa, demonstra para a Fundação que você está buscando isso, que você está colocando a sua vida a serviço da paz. Então, eu acho que isso demonstra bem que você já está comprometido, e aí a Fundação valoriza muito isso. Então, serviço internacional, liderança, o envolvimento, participação em organizações não governamentais. Também a parte profissional, eu já trabalhava, né, profissionalmente no Comitê Internacional da Cruz Vermelha, em vários países, em vários contextos, então eu tinha também essa experiência realmente profissional. Eu já estava há 3 anos, que o requerimento é 3 anos de experiência profissional. Eu já estava 3 anos em tempo completo, integral, empregada, né, numa organização que realmente prestava trabalho humanitário, né? E, além disso, eu já tinha experiência e proficiência em inglês.
em outras línguas também, mas o principal para eles é o inglês. Eu acho assim, eu não sei qual é a visão do Chico, mas você tem que ter um inglês excelente, né? E você vai ter que fazer um teste, fazer o IELTS ou o TOEFL ou provar de alguma outra maneira, se não fizer um desses dois testes, que você é proficiente em inglês, que você é capaz de entrar num mestrado que vai ser todo conduzido em inglês, em que você vai ter que ler, pesquisar e escrever grandes textos, e inclusive uma tese em inglês. Então, assim, tem tempo, né? Você tem um tempo de fazer a application. Se seu inglês é muito bom, mas você não tem essas provas, você vai ter tempo de se preparar, você vai fazer sua application agora, e você vai ter tempo de se preparar para fazer os certificados de inglês, ou o TOEFL ou o IELTS. Então, mas se o seu inglês é mais ou menos, eu não sei, aí você conversa com o Chico, porque eu acho que eles buscam realmente pessoas prontas para entrar no mestrado e tirar o melhor dali. E não é cursinho de inglês, né? Não é um programa realmente de avançar a parte profissional. Então, eu acredito que o que eu falei para vocês, essas experiências nessas áreas, são as coisas mais relevantes. E eu vou falar aqui um pouquinho quais são de 4 dos meus colegas da minha turma, de que país eles eram e qual era a experiência deles. Ó, um colega meu, o Daniel, ele era um ativista. Ele era um artista, fotógrafo, ativista dos direitos humanos, e ele, por exemplo, tinha feito muitos eventos de ativismo na Palestina. Ele fotografava a realidade das mulheres palestinas, das famílias palestinas, e mostrava isso para o mundo em forma de protesto. Ele era espanhol, o Daniel. A Kate, ela era americana e ela trabalhava na questão de tráfico humano, de tráfico de mulheres pelo mundo, mulheres que eram vendidas de um país para outro para a escravidão sexual. Então, era um tema muito relevante. Apesar dela ter tido uma jornada completamente diferente da minha profissionalmente, ela trabalhava num tema muito relevante para a paz. A Min Shu, que é de Taiwan, ela trabalhava com mulheres sem teto, mulheres moradoras de rua da Índia. Ela já tinha trabalhado alguns anos lá na Índia, em ONGs, cuidando dessas mulheres, estudando a situação dessas mulheres. E por último, que eu quero citar, um outro perfil que é comum, que todas as turmas têm, foi de um colega meu que era do Sri Lanka. Ele era do exército e ele trabalhava em missões de paz em outros países na Ásia. Então, ele já tinha o perfil de trabalhar em missões de paz através da instituição dele, que era o militar, né? E assim como a gente tem uma colega aqui de Brasília, né, Chico, que é da Polícia Militar, que também foi bolsista. Esse é um perfil que o Rotary pega também, porque são pessoas que estão na ponta, são pessoas que estão em instituições que precisam defender a paz, né? Então, se essas pessoas são capacitadas pelo Rotary, por esse mestrado, para fazer o trabalho delas focadas na construção da paz, isso vai fazer toda a diferença nessas grandes organizações. Então, esse é um outro perfil muito recorrente na Bolsa. E é isso, estou à disposição para tirar dúvidas. Mas vamos passar agora para a Kátia. Kátia, por favor, a palavra está com você. Obrigada. Queria passar para vocês um pouco o perfil, a Roberta brilhantemente já passou para vocês um perfil de uma forma geral. Vou falar um pouquinho da minha experiência. Minha experiência foi bem similar à Roberta no sentido de ter me matriculado, ter esse interesse. Então, eu já trabalhava também na USAID na época, a US Agency for International Development, que é a Agência Internacional para o Desenvolvimento Internacional, que é uma agência dos Estados Unidos que promove projetos de bem-estar comunitário, bem-estar, alguns projetos específicos. Na época eu trabalhava com HIV/AIDS nessa agência, mas a gente difere um pouquinho em que eu brinco que realmente era para ser. Eu descobri esse caminho da Bolsa Propaz. Na verdade, assim, eu comecei a trabalhar na USAID
Foi para mim um momento muito revelador, porque o meu projeto de carreira futuro, meus planos de carreira eram outros, e eu encontrei esse caminho do desenvolvimento internacional, me encontrei muito nele, e me senti não capacitada para continuar naquele caminho progredindo. E nesse exato momento em que eu estava num turbilhão, né, e eu tinha abandonado o ideal de carreira anterior, estava nesse ideal atual, eu ganhei a oportunidade de participar de um projeto do Rotary também, outro projeto do Rotary chamado IGE, Intercâmbio Grupo de Estudos, em que eu fui fazer o intercâmbio nos Estados Unidos. Por um mês, viajando, consegui a aprovação do meu chefe era muito fantástico, e lá eu tive a oportunidade de conhecer essa bolsa do Rotary. A gente, na época, não contava com o brilhante trabalho do Chico de realmente divulgar, de passar essa informação sobre essa bolsa maravilhosa. E lá eu conheci uma moça que estava falando sobre o projeto de Water and Sanitation, né? Ai, meu Deus, saúde básica, como é que fala? Saneamento básico. Água e Obrigada, saneamento. Roberta. Obrigada, tem hora que trava, desculpa. Então, nesse processo, obrigadão, Roberto, que vergonha. E aí, eu achei muito interessante, porque ele destoava bastante do que eu imaginava ser paz, né? Então, foi muito para mim interessante aprender que paz, ele realmente tem uma dimensão multissetorial ampla, muito grande. Então, por que eu estou falando isso? Lá na frente eu vou explicar um pouquinho mais. Mas é importante a gente entender que paz não é só a ausência de conflitos, tá? E nesse processo eu tive muita sorte, confesso, do alto do meu privilégio. Eu voltei, eu tinha pouquíssimo tempo para fazer a bolsa, corri atrás, fiz, e daí eu aprendi uma das coisas muito importantes com relação ao GRE, que eu falo também daqui a pouquinho, mas consegui a bolsa para estudar na Duke University. É importante a gente lembrar por que eu estou falando isso tudo da minha jornada, né? Porque nesse meu caminhar, eu descobri algumas coisas muito importantes. Primeiro, isso da paz. Então, a Roberta falou muito brilhantemente desses diferentes perfis. E a parte mais importante de você fazer o seu application, né, seu processo de registro, de solicitação a essa bolsa, é você definitivamente ter essa capacidade de mostrar como você contribui para a paz. E existe 1 milhão de maneiras de contribuir para a paz. Na época, eu me sentia não merecedora da bolsa. Por que eu estou falando isso? Porque na época eu não me sentia merecedora da bolsa. Porque eu era só uma assistente de programas num projeto, sem nenhuma ferramenta, querendo crescer, mas eu não tinha na época essa experiência internacional de passar uma época voluntária na África ou em algum outro lugar do mundo, como muitos dos meus bolsistas tinham. Mas eu sempre tive o servir na minha jornada, né, como parte do meu caminhar. Então, eu consegui mostrar o quanto esse servir era, como disse a Roberta, esse caminho para realmente eu ser considerada uma bolsista adequada, porque o servir estava em todos os processos da minha vida e continua até hoje. O Chico é minha testemunha. Então, eu fiz esse processo da bolsa. Como eu tive que fazer muito rápido, quem me conhece sabe que, infelizmente, embora língua seja um grande talento meu, matemática definitivamente não é. E o GRE tem um componente muito grande de matemática. Eu já não sabia matemática em português, que dirá em inglês, então não preciso dizer que meu GRE não foi dos melhores, mas o meu TOEFL era muito, muito bom, modéstia à parte. Então, quando eu fiz o processo de bolsas, na época existia Bradford e o Duke UNC. Então, só para explicar um pouquinho, o Duke UNC ele é um centro atípico, porque são 2 universidades, mas um único centro. E você pode optar por Duke ou UNC. E na época, as minhas faculdades de escolha eram Duke e UNC, que a Duke era a minha primeira, sem dúvida, até depois vou explicar por quê.
A Bradford era a minha segunda e a Tóquio era a minha terceira. Eu sei nada a ver Tóquio e eu, mas eu e Tóquio temos uma long tradition, assim, eu e Tóquio temos uma coisa meio esquisita, uma ligação muito forte. Enfim, nesse processo, o GRE não servia para Bradford, porque eu precisava, como era uma universidade muito renomada, eu precisava ter, Berkeley, perdão, não era Bradford, era Berkeley, eu precisaria ter um GRE muito alto, o que não era o caso. Mas eu também não era a faculdade que eu queria. Em Duke, para o UNC, eu só conseguiria com o meu GRE se eu estivesse me candidatando para Latin Studies, porque o inglês e o GRE não seriam, digamos assim, crucial. No entanto, eu queria Duke. E por que eu queria Duke? Duke, ele tem, ao contrário das outras universidades, nas outras universidades você ganha a bolsa e você seleciona a área que você quer estudar. E o UNC é assim. Então, vamos supor, eu posso escolher antropologia, ciência política, jornalismo, you name it. Mas eu queria Duke, porque Duke tinha um programa especializado em desenvolvimento internacional, que já era a área que eu trabalhava. Então, se você não tem interesse em políticas públicas, principalmente políticas públicas voltadas para o desenvolvimento internacional, essa não é sua universidade. E apesar do GRE, que tem esse componente maravilhoso da matemática, ser necessário para as duas, para Duke, o que pesava mais é que fosse o inglês impecável. Realmente você precisa ter um inglês muito bom, porque é uma universidade prestigiosa. E com isso eu consegui passar, consegui pegar a minha primeira escolha e lá fui vendo exatamente isso que eu havia dito. O perfil de liderança está muito mais associado a como eu faço esse servir, do que necessariamente aquela tradição de paz e resolução de conflitos, negociação de conflitos, não é só esse o foco, tá? Na faculdade a gente faz, pelo menos em Duke UNC, no Duke UNC Center, a gente tinha negociação internacional como parte do nosso currículo, nós tínhamos uma série de outras ferramentas que nos foram dadas, que foram muito úteis e continuam sendo úteis até hoje, mas o perfil dos participantes era bem diverso. Inclusive, por que eu digo da paz? Nós tínhamos um dos participantes que era bem focado em mercado, em economia, e ele era um bolsista pró-paz. Afinal de contas, a economia também tem um componente de paz. Quando a gente trata a questão da igualdade, quando a gente trata a questão da equidade, da justiça social, todas essas são questões que são pertinentes, independente de você ser da economia ou dos direitos humanos. Então, se você tem um perfil que trabalha em qualquer área, jornalista, médico, a questão não é a área que você atua, mas esse servir e o buscar essa justiça social, buscar essa equidade, buscar essa paz, essa justiça coletiva. Então, eu espero que eu tenha podido ajudar. Estou aqui para ajudar no que for preciso e um abraço, obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho dessa bolsa maravilhosa. Muito obrigado, Kátia Dantas. Daqui a pouco nós teremos aí perguntas e respostas. E agora, então, vamos ouvir a nossa Vivian Coelho. Olá, bom dia a todos e todas. Para quem não me conhece, meu nome é Vivian, eu sou ex-bolsista pela International Christian University, como a Roberta, da turma de 2018 a 2020, a turma 17. E atualmente também sou associada representativa do Rotary Club Brasília 5 de dezembro, e minha classificação é gestão de projetos. Bem, a minha experiência com a Bolsa, ela, enfim, na verdade, eu conheci a Bolsa durante uma reunião de trabalho em que eu estava pedindo recursos para o Rotary para um projeto da Secretaria de Segurança Pública aqui de Brasília.
Na época, eu trabalhava com o planejamento estratégico e prevenção da violência dentro da Secretaria de Segurança, e aí, por meio dessas conversas que a gente teve, né, eu conheci o Chico e conheci a Bolsa também. Então, eu não conhecia, não sabia que o Rotary trabalhava com esse tipo de bolsa, e foi muito interessante descobrir, né, esse universo que a Bolsa, né, Rotary pela Paz né? Desses 5 centros, como o Chico mencionou, e depois de entender um pouco, né, como que era esse processo, eu vi que eu tinha mesmo o perfil, né, por ser internacionalista, por ter trabalhado em ONGs, eu já tinha trabalhado em ONG trabalhando pelo Brasil todo, então eram projetos de desenvolvimento local, incluía também desenvolvimento das comunidades e também com crianças, né? Então, trabalhei também numa fundação ligada ao setor privado, onde a gente desenvolvia projetos com escolas públicas e também proteção de crianças e adolescentes. Bom, isso tudo, né, eu fiz em São Paulo, mas de São Paulo pelo Brasil inteiro, né, nessas comunidades, e depois em Brasília eu trabalhei numa agência da ONU, que é voltada para combate a drogas e crimes, né, e ali também trabalhei muito intensamente com a prevenção às violências com crianças e adolescentes. Além também de pessoas privadas de liberdade, assim como a Roberta, né? Muito voltadas para a garantia de direitos de pessoas com vulnerabilidades de todos os âmbitos, né? Enfim, essa foi minha trajetória, né, profissional e pessoal, mas sempre, assim como Kátia mencionou, né, trabalhei também como voluntária. Isso dentro de instituições religiosas, fora também, né, então também dando aulas de inglês para crianças em comunidades, inclusive no Japão também fiz muitos trabalhos voluntários, né, mas eu acho que uma das características que essa bolsa reúne é que esses candidatos tenham essa trajetória do servir, essa trajetória de trabalhar com a questão da paz, seja ela questões humanitárias, seja dentro de políticas públicas, sejam questões trabalhadas por meio de organizações não governamentais, mas todos os candidatos, e bolsistas, né, embora muito diferentes com suas trajetórias, eles reúnem isso em comum, né, essa trajetória, seja ela mais curta, né, de 3 anos no mínimo, como aqueles também com trajetórias mais longas, que é servir pela promoção da paz, né. E aí eu trago aqui alguns exemplos de colegas meus da minha turma, que têm perfis bastante distintos, mas que têm isso em comum. Como, por exemplo, a Elizabeth, que era uma americana, com 19 anos, entrou como bolsista na nossa turma, e que desde os 14 anos ela já trabalhava com latino-americanos, né, nos Estados Unidos, com um grupo de apoio para que esses latinos pudessem se desenvolver. Principalmente mulheres latinas. E ela, com 14 anos, fundou uma ONG e, desde então, ela já trabalhava com essa temática, né? De apoio a estrangeiros latinos para o seu desenvolvimento pessoal em um país, né, estrangeiro. E aí, assim, outra bolsista, para vocês terem uma ideia que, né, dessa diversidade que a gente tinha, e que era muito bacana também, porque a gente conseguia se complementar dentro do nosso grupo, era a Cian Williams, que era uma australiana com 54 anos de idade, que já tinha trabalhado dentro da ONU por muitos anos em missões humanitárias. Então, em vários países ela trabalhou, né, em situações de desastre natural, né? Então, era mesmo para a construção da paz pós uma situação de desastre natural, e que era advogada.
né? Então, dentro do nosso grupo, a gente tinha essas formações e experiências muito distintas, né? Como com muitos bacharéis em direito, advogados, né? E eu sinto isso até hoje, né? Dentro da minha trajetória profissional, porque trabalhando com direitos humanos, então acaba atraindo muitos profissionais do direito. Militares sempre, tem pelo menos um militar ou policial que já tenha tido uma experiência em missões de paz, como a Roberta mencionou, né? Assistente social também, uma colombiana, e um economista, e aí me identifiquei muito com a fala da Kátia, né? Porque a economia, ela tem um viés, né, dentro da paz muito interessante, muito importante também. E esse economista trabalhou em diversos, que era o Giovanni, italiano, em diversos países por meio de uma ONG para também promover o desenvolvimento social desses países, né? Enfim, então a gente tinha uma gama aí muito grande de profissionais com experiências menores ou maiores, mas sempre voltados para a construção da paz. A liderança também era uma característica que, embora às vezes a pessoa não tivesse desenvolvido essa liderança dentro do escopo profissional, mas ela já tinha tido outras experiências em trabalhos voluntários, enfim, mesmo grupos que ela liderava ali dentro da comunidade dela. O inglês é interessante porque quando a gente vai avaliar o nível de inglês que é requerido para cada uma das universidades, tem uma diferença mesmo, né? Então, Estados Unidos e Inglaterra têm uma exigência, né, do nível de proficiência maior do que outros países como, né, o Japão, por exemplo, né? Então, as pessoas elas tinham um nível fluente, né, ou no mínimo avançado do inglês no Japão. Todas as aulas em inglês, né? Isso me perguntam muito, né? Ah, você foi para o Japão, a aula era em japonês? Não, era em inglês, numa universidade internacional que tinham aulas em japonês e inglês, né? Então, as nossas aulas eram em inglês, voltadas também, né, para... Chico, eu estou estourando o tempo? Não. Ainda dá mais um pouquinho aí. Tá bem. E aí, com um currículo bastante também diverso, né, em inglês, então a gente tinha disciplinas voltadas para direito da mulher, né, e também antropologia da violência, que foi uma disciplina fantástica também para entender, né, da onde vem esses conflitos, esses problemas que a gente vivencia. Políticas públicas, então, o curso, o mestrado é em estudos para a paz, mas ele fica dentro da faculdade de políticas públicas e pesquisa social. Então, muito voltado também para políticas públicas, muitas experiências interessantíssimas, porque era uma universidade internacional, então a gente tinha muitos bolsistas também que vinham das Filipinas, que vinham da China, que vinham do Vietnã, e essa troca, né, com essa vivência mais oriental também foi muito, muito, muito rica. E, enfim, e aí eu queria só salientar também que todo e qualquer candidato que tenha essa vivência, mas que seja um enfermeiro, que a gente tinha enfermeira também, ou que já tivesse uma vivência dentro de regiões de conflito e que queira, né, aprofundar cada vez mais seu conhecimento, é um potencial candidato, sim. Não precisa ser um internacionalista, a gente tem realmente uma diversidade muito grande, e isso que faz a Bolsa tão rica e tão interessante, porque essa troca é fantástica, assim, eu acho que, para mim, isso foi um dos pontos mais altos da minha experiência no Japão. Então, é isso, fico à disposição de vocês para perguntas, para mais trocas, e agradeço, Chico, por mais essa oportunidade de compartilhar minha experiência com vocês.
Muito obrigado, Vivian. Nós agradecemos muito a oportunidade de tê-la aqui, bem como Kátia, bem como Roberta. Agora nós vamos passar para a fase de perguntas e respostas. Apenas para acrescentar para vocês, Roberta é uma mulher que tem sido chamada por esse Brasil inteiro para fazer seus comentários a respeito das bolsas. Teve agora, recentemente, também no Distrito 4470, se não me engano. A Kátia também tem sido chamada, ela foi keynote na Convenção de São Paulo, em 2005, onde ela pôde conversar a respeito desse tema para as pessoas presentes naquele momento. E Vivian tem sido chamada também para fazer os seus comentários, além de ser rotariana do Rotary Club Brasília 5 de dezembro. Hoje nós temos no Brasil, até onde eu sei, 2 ex-bolsistas, no caso, que são rotarianas, uma em Minas e outra aqui em Brasília. Muito bem, então, Jordivar, com a palavra. Bom dia a todos. Jordivar Filgueira, sou associado do Rotary Club Brasília Lago Sul, sou da Imagem Pública do Distrito 4530, meu cargo no Clube Imagem Pública. Primeiro, parabenizar o companheiro governador Chico Schlabt por esse trabalho que ele vem desenvolvendo no nosso distrito e, inclusive, da seleção dessas 3 senhoras, essas 3 candidatas, com tamanho currículo. E a minha pergunta para as palestrantes, para as 3, é o seguinte. Primeiro, eu gostaria de saber, que isso é muito importante para nós, rotarianos, gostaria de saber qual foi a importância deste intercâmbio na sua vida pessoal e profissional, e hoje, onde trabalham cada uma de vocês hoje? Essa é a pergunta. Nesse momento, eu estou trabalhando na Embaixada da União Europeia no Brasil, aqui em Brasília. Mas depois da Bolsa, minha jornada foi um pouco diferente. Eu tive filhas, 2 filhas nesse período, então tem várias outras coisas, né, que acontecem na vida de uma pessoa além da vida profissional, né? Então não foi linear, não saí do mestrado e de repente era presidente da ONU, não é bem assim. E a experiência de muitos colegas também é que quando a gente sai ultra capacitado, e essa recolocação profissional é um momento de tensão, assim, e agora, né? Agora que a gente tem tudo isso, a gente teve uma das melhores educações, melhores bolsas do mundo, talvez o programa de bolsa mais prestigioso, assim, nessa área do mundo inteiro. E aí, como é que a gente volta para o mercado, para onde a gente vai? É toda uma questão na vida dos bolsistas. A bolsa, para mim, foi talvez um dos melhores momentos da minha vida, assim, aqueles 2 anos no Japão foi, assim, de um grande impacto na minha vida, um mergulho no melhor do que há de conhecimento, de experiência na área da paz. Estar rodeada de pessoas que trabalham pela paz é uma coisa incrível. Você se encontra, você fala, nossa, encontrei minha tribo, encontrei meu lugar, com professores renomados de várias nacionalidades, com experiências brilhantes. Então, eu acho que a relevância para a minha vida de participar dessa bolsa é toda, assim, que formou também quem eu sou, não só profissionalmente, mas como ser humano. Então, essa é o que aconteceu comigo depois e o que eu acredito que foi o impacto dessa bolsa. Vivian, passa para você.
Não, era a ordem, era eu, você não se importa, desculpa. Mas, Roberta, brilhante. Brilhante o que você falou, porque assim, eu quero que o Rotary entenda uma coisa. A nossa posição atual não é o maior mérito do Rotary. Não é e não vai ser. Eu quero ecoar muito o que a Vivian falou, o que a Roberta falou, das trocas. E a Roberta falou uma coisa que me representa demais, que é a questão da tribo. O trabalho pela paz, o trabalho pela proteção infantil, o trabalho pela prevenção de violência, é um trabalho que parece muitas vezes muito solitário. A sensação que nos dá é que a gente está meio Dom Quixote, meio lutando, gritando com um moinho de vento, bradando aos ventos, e que você está tendo uma luta inglória, porque você luta, e quando você olha, a coisa não muda. Porque a mudança cultural, ela leva tempo, né? Então, por isso que eu adorei o que tanto o Chico quanto o governador falou, o Luiz Gustavo falou sobre a importância de ser um projeto a longuíssimo prazo. E por que eu estou falando isso? Porque eu vejo entre o nosso grupo muitas pessoas do Rotary, dessa mesma bolsa, que talvez não estejam hoje numa posição super mega renomada, mas que nunca deixaram de lutar pela paz. Então, eu preciso que o rotariano entenda isso. Eu não ser a próxima Kofi Annan, que eu já até esqueci, agora é o Guterres, né? Então, eu não ser a próxima Antônio Guterres não quer dizer que a bolsa falhou, tá? E eu falo isso com o coração muito aberto, porque ouvir a Roberta falando agora me trouxe um quentinho no coração que vocês não têm ideia. Porque quando a gente sai do mestrado, ainda mais eu que ouvia da minha mãe, que você vai sair para essa bolsa, vai voltar com diploma na mão e fazer o quê depois? E eu ficava, gente, agora? E foi um choque de humildade muito grande, para a gente entender que nós somos privilegiados acima de tudo. Porque nós tivemos acesso a uma educação fantástica. Mas quando fui eu, inocente, buscar emprego, eu estava concorrendo com pessoas que tinham 2, 3 doutorados, falavam 10 idiomas, e eu olhava assim, gente, eu estou me achando importante porque eu fiz uma bolsa. Não, nós somos 1 em 1 milhão de pessoas. Mas essa rede de apoio, essa troca, essa informação, putz, não, hoje está difícil, quer saber, eu vou largar tudo e vou vender pão na padaria. Aí vem a Roberta e fala, não, Kátia, cara, olha só, surgiu essa notícia, tal, vamos fazer esse projeto junto? E tá, já estava eu lá, de novo, fazendo alguma coisa, pelo que eu acredito. Então, a minha trajetória foi muito disso. Eu saí do mestrado, não consegui emprego imediatamente após o mestrado, fiquei arrasada, deprimida, pensei em desistir, ganhei uma outra bolsa chamada Atlas Corp, que era uma bolsa, na verdade, de trabalho, onde eu ia trabalhar para uma organização que foi a organização que me iniciou nesse processo de trabalhar com proteção infantil. Eu trabalhei por mais 9 anos na Embaixada dos Estados Unidos, foi quando eu estava trabalhando para a Agência de Desenvolvimento, também a USAID, no final, quando eu ganhei a bolsa, e logo depois eu comecei a trabalhar para essa organização não governamental, era como um Research Fellow, basicamente um estagiário de pesquisa. Mas a partir do meu trabalho lá, eu consegui virar a diretora de políticas públicas para a América Latina e o Caribe dessa organização. Então, eu meio que com um facão vim desbravando a América Latina para eles. E depois de muitos anos trabalhando com eles, eu comecei a trabalhar globalmente também, comecei a trabalhar especificamente num projeto de educação, que é o que eu faço hoje, e proteção infantil em espaços e entornos educativos. Eu vi a dificuldade que era, para mim, a educação ela é o cerne de tudo, é a base de tudo, e a gente não aprende se não estiver protegido, né? A criança não vai aprender, crianças traumatizadas têm maior dificuldade de aprender do que crianças não traumatizadas. Então, a ideia
é trazer essa proteção nos espaços, nos entornos onde crianças congregam, onde crianças trabalham, para que a gente possa efetivamente levar a um aprendizado. E aí, vendo a dificuldade das escolas em seguir essas normativas só pelo que eu falava em treinamentos, eu saí dessa ONG e abri uma consultoria voltada para ajudar essas escolas a achar seu caminho, achar esse caminho de proteção infantil dentro das escolas, respondendo a todo tipo de abuso. E obrigada, gente. Não esqueçam, o fato de eu não ser a Antônio Guterres não quer dizer que vocês não fizeram um bom trabalho. O principal para mim da troca é essa. Eu adorei quando a Roberta falou assim, a primeira conferência pró-paz que eu fui, eu olhava e falei, gente, existe gente como eu, que emoção, porque é tão bom você não precisar se explicar para outras pessoas que vocês não têm ideia. E esse reforço um do outro nos faz fortes e resilientes para a gente continuar. Obrigada, Vivian, está contigo. Kátia, Roberta, a minha experiência, ela foi muito dúbia, assim, porque viver num país oriental, onde você pisa para fora de casa, ou até mesmo dentro de casa, você é um analfabeto mesmo, né? Porque você não entende o japonês. Então, tudo que está ao seu redor, para você é estranho, né? Você não consegue se relacionar com a cidade, né? Com aonde você vive, como você se relaciona no seu país, ou num país de língua inglesa, que era o que eu sabia falar, ou espanhol, né? Enfim. Então, foi um desafio pessoal muito grande nesse sentido. Então, e é algo que você sabe que isso te espera, mas quando você está lá vivendo, é um desafio muito maior do que aquilo que você imaginava, né? Ao mesmo tempo, os japoneses são muito solícitos, muito queridos mesmo, né? Mas realmente, assim, essa rede dos bolsistas e dos alunos internacionais é algo que, dentro desse ambiente, ela se fortalece cada vez ainda mais, né? Porque são todos de fora, são todos ali também enfrentando esse mesmo desafio e com a mesma missão ali, né? Então, assim, eu fiz uma rede de amigos, né? Que eu vou levar para o resto da vida. Inclusive, uma das bolsistas até já esteve aqui em Brasília, já deu uma palestra para o nosso clube, enfim. Então, assim, pessoalmente, para mim, foi isso, né? Foi esse sentimento duplo, né? De ter sido a experiência mais incrível da minha vida e, ao mesmo tempo, a mais desafiadora. Academicamente, né, falando, foi também por estar no Japão e ter professores do mundo inteiro super renomados, passando esse conhecimento, e colegas também do mundo inteiro, mas muitos asiáticos também trazendo essa visão oriental, como eu já tinha dito, é algo que é muito fascinante, assim, que eu acho que em nenhuma dos outros centros traz essa riqueza mesmo, né? E profissionalmente, para mim, foi super importante. Eu já trabalhava, né, com direitos humanos. A minha dissertação, o tema da minha dissertação era voltado para adolescentes privados de liberdade. Então, eu fiz um estudo comparativo entre o sistema socioeducativo do Brasil e da Colômbia. Então, eu tive a oportunidade de ir para esses dois países, fazer minhas entrevistas, minha pesquisa. E assim que só que eu terminei, ainda teve isso, né? Eu terminei o meu mestrado no começo da pandemia, então foi mais um desafio, porque eu terminei ele online, então foi muito diferente também das minhas colegas. E aí, 6 meses depois desse término, eu entrei no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em um projeto também voltado para a temática, né? Assim, eu acho que eu também
eu fui uma das poucas que consegui, logo depois da Bolsa, né? Essa recolocação profissional, assim, dentro dessa temática que eu buscava. E esse programa que é voltado para a garantia de direitos de pessoas privadas de liberdade, incluindo adolescentes também. Então, eu trabalho na gestão desse programa, um programa gigante que trabalha com o sistema penal e socioeducativo do Brasil inteiro. É um aprendizado muito grande também, diário, né? Mas eu tenho certeza que a Bolsa me ajudou muito para conseguir essa recolocação profissional. E hoje eu estou muito feliz trabalhando com esse programa que se chama Fazendo Justiça. Bretone, por favor, a voz é sua. Bom dia a todos. Cheguei um pouquinho cedo, um pouquinho tarde, porque chego marcar uma reunião dessa importante às 9h30 da manhã no domingo. É terrível. Tá? Em primeiro lugar, quero cumprimentar você, Chico, pela dedicação que você tem tido nesse programa extremamente importante, que, infelizmente, no Brasil a coisa não acontece na mesma intensidade que acontece aí com você. E isso, de certa forma, me deixa preocupado, mas, como você bem sabe, eu era diretor quando nós aprovamos esse programa da Fundação Rotária, programa Propós. Eu participei como curador na seleção de bolsistas em 2002, juntamente com os reitores de Berkeley, da Sorbonne, de Queensland, da Duke University, etc., para verificar exatamente o interesse que eles tinham e demonstravam por bolsistas selecionados pelo Rotary. Tendo em vista, claro, com os critérios e o cuidado que nós procuramos fazer, que você procura fazer, que outros em outros distritos também têm procurado fazer. Esse é um programa extremamente importante, talvez um dos programas mais importantes de maior, vamos dizer, consequência futura. Com os 1.500 bolsistas do Propaz que nós já temos por aí, deve estar influindo, em vista, inclusive, dos testemunhos que nós tivemos aqui. Então, eu me sinto parte desse programa. Uma vez que eu passei desde 82, quando eu chefei uma comissão para selecionar bolsistas, de modo geral, no meu distrito, até como diretor e curador da Fundação Rotária. Espero que todas aquelas ou aqueles candidatos que já usufruíram façam bem uso do que aprenderam. E pense sempre, em primeira instância, por que vocês chegaram aí? E como vocês chegaram aí? Tá? O Chico tem consciência do que eu penso sobre a seleção de bolsistas. Tá? Nós discutimos, mas até hoje eu não mudei meu pensamento, Chico. A gente não deve selecionar bolsistas profissionais, pessoas que só vivem de bolsa. Nós temos que dar oportunidade para todas as pessoas que não têm bolsa, para que efetivamente aumentemos o nosso fluxo. Eu não sei como é que está acontecendo no Brasil, mas acredito que esse é um assunto extremamente importante. Eu só soube que havia 2 ou 3 bolsistas brasileiros que era a 4ª bolsa que eles ganhavam. Isso não é rotário. Não é sério. Nós desperdiçamos valores, vamos colocar novas pessoas. Eventualmente poderá ser colocada uma bolsa adicional. Pacheco, eu fico contente em poder participar. Olha, dificilmente eu tenho participado de reuniões como essa. Num domingo de manhã, jamais. Jamais. Né? Mas pela sua dedicação, pela sua competência e pelo que acontece efetivamente, como exemplo no Brasil, eu falei, eu vou acordar cedo, tá? A dona Magnólia me mandou para fora da cama cedo, assim mesmo cheguei tarde e não pude ouvir o depoimento de todos. Foi um prazer falar, continue prestigiando o programa,
continue com essa linha de atuação que você tem, Chico, e que isso seja... Eu espero que neste programa outros responsáveis pela seleção de bolsistas também tenham ouvido, tá? Inclusive do meu próprio distrito. Tá? Então é isso, um grande abraço para vocês e parabéns aos bolsistas. Fazem uso do presente de Papai Noel que vocês ganharam como bolsa para a Bolsa de Estudos. Esse é o melhor presente de Papai Noel que vocês possam ter na sua vida profissional. Tá? Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Pretoni. Pretoni foi diretor do Rotary International, depois ele foi curador da Fundação Rotária, acompanhou a aprovação em 1999 e acompanhou também a seleção dos primeiros bolsistas em 2002. Nós tivemos um bolsista que foi o único que foi escolhido no Brasil em 2002 pelo Rio de Janeiro e agora com cerca de 40 e poucos anos, ele teve um infarto e veio a falecer. São coisas da vida, né? Também ele mencionou 2 universidades, uma delas foi Berkeley, que não é mais Centro Rotary pela Paz, nos Estados Unidos, e outra, a Sciences Po, na França, que também não é mais Centro Rotary pela Paz. Também tem uma na Argentina, que ficou por um determinado período e deixou de ser Centro Rotary pela Paz também. Okay. Nós temos pouca representação assim, na Bolsa. Na minha turma, por exemplo, eu era a única brasileira, a única latino-americana na época. Depois eu vi que aumentou muito a participação latino-americana, com muitos colombianos, mexicanos, e os brasileiros é assim, em cada turma. Então, e eu acho que o problema está na divulgação e na busca por candidatos. E eu acho que o que o Chico faz de ativamente promover a Bolsa, mobilizar os rotarianos, mobilizar os clubes, buscar bolsistas, anunciar no jornal, promover esses encontros, chamar eu, a Kátia, a Vivian, a Daniela e vários outros de nós para falar sobre a Bolsa frequentemente. Ele faz um trabalho que é muito relevante, que é assim, fazer com que o Rotary no Brasil alcance esse objetivo global, né? São tantos milhões de dólares à disposição para esse projeto. É um movimento global gigante, assim, é um esforço do Rotary International imenso. E aí, aqui no Brasil, a divulgação é incipiente, né? É pequena. Não, assim, cadê os clubes levando essa mensagem, né? Em busca de efetivar esse programa? Então, eu vejo que aqui vocês são pessoas do Rotary, dos clubes, interessadas em promover, e talvez sejam um pouco tímidos nisso. Mas eu nunca tive um bolsista no meu clube. Eu não sei como é que funciona, mas eu acho legal, eu me interesso, eu venho aqui nas reuniões, mas eu não ajo grandiosamente pela Bolsa, porque eu estou tímido aqui, porque eu não tenho propriedade, conhecimento. Então, assim, abandona isso, busca o Chico, busca a gente, os bolsistas. A gente passa o resto da vida sendo embaixadores dessa Bolsa. Todos nós somos vários, estão todos disponíveis sempre para falar sobre a Bolsa, para conversar com alguém que está interessado na Bolsa. Então, vocês que estão aqui nesse domingo de manhã, estão aqui porque, né? Porque essa pulga já pegou vocês, porque vocês já se interessaram. Então, promove ativamente, procura o Chico para ver como promover no seu distrito, no seu clube, na sua cidade, no resto do Brasil, porque é um grande trabalho, é um grande serviço que vocês podem fazer como humanos e como rotarianos, que é levar essa oportunidade que já existe, já tem o dinheiro, já tem a parte mais difícil, para outros brasileiros. E nós temos, assim, muitos potenciais, nós temos muitas lideranças, muitos jovens, muitas pessoas servindo aqui no Brasil, né? Com toda essa experiência, com toda essa vontade de trabalhar pela paz mundial, pela paz em todas as suas facetas, como a Kátia disse, né?
Então, se vocês forem mais ativos e mais corajosos em divulgar, em buscar candidatos, talvez a gente tenha mais brasileiros usufruindo desse programa. É isso. E só fazer uma provocação, eu concordo com o que o Pretone falou com relação a não dar a mesma bolsa várias vezes para a mesma pessoa, né? Fazer isso de carreira. Só que tranquilizando o Pretone que eu não sou uma dessas, ao contrário, eu definitivamente sou grata ao Rotary, sempre o Chico sabe bem disso, e sigo fazendo a promoção porque acredito piamente nesse processo e fazendo uma provocação a todos vocês. Vamos procurar pessoas até para trazer essa justiça social. Eu tenho certeza que vocês, nas obras assistenciais de vocês, conhecem aquela pessoa maravilhosa, preta, pobre, de favela, que esteja numa necessidade, que precisa, que tudo que ela precisa é só uma oportunidade, mas que ela tenha liderança, que ela tenha o esforço. Ajudem, deem uma bolsa de inglês para essa pessoa fazer e deem a chance dela brilhar como parte dessa bolsa. Vamos sim, e pega esse vídeo que o Chico está gravando, que está sendo gravado e vai ser disseminado, e bora fazer o Brasil brilhar lá fora, porque gente boa nós temos. Só falta a gente achar, mas gente boa nós temos e muito. Eu, na verdade, me senti muito contemplada com as falas da Roberta e de Kátia. Realmente, a gente tem um número menor, assim, né, de brasileiros, né, nessas bolsas, mas eu vejo que tem sido dada a oportunidade a muitos latino-americanos, e isso me deixa muito feliz, porque são pessoas que, em sua grande maioria, e também africanos, vários africanos também, que são pessoas que estão vivendo em países que precisam de pessoas que trabalhem pela justiça social, como disse a Kátia, não só internacionalmente, mas em seus próprios países, né? Eu acho que isso que a Bolsa proporciona é fantástico, assim. Então, eu concordo muito com as falas das minhas colegas e com a fala de Petrone também. Olha, eu vi atentamente o depoimento de todas, principalmente da Roberta, me parece, falando das consequências todas de ter uma bolsa de estudos. E a inércia que existe nos distritos brasileiros de selecionarem bolsistas. É lamentável isso. Mas o Brasil deveria ter um bolsista, pelo menos, por distrito, 31 bolsistas por ano selecionados, e há condições financeiras para fazer isso. Tá? Então, que o exemplo do Chico seja extrapolado para todos os outros distritos, que efetivamente nem sabem, às vezes, que existe essa bolsa. E é realmente impressionante a reação que há nas universidades, que eu fiz auditoria na Duke University, na Queensland University, para ver como é que o programa está tratado, os bolsistas, fantástico, fantástico. Então, havia interesse das próprias universidades terem bolsistas do Rotary Internacional. Então, eu faço uma conclamação aqui, Chico, para que os distritos indiquem pessoas, indiquem bolsistas. Nós estamos precisando disso para o Brasil há muito tempo, incrementar e aumentar a existência de profissionais jovens que estão exercendo uma função importante em quaisquer circunstâncias, em quaisquer lugares do mundo. Desculpe intervir, mas eu gostei da intervenção, acho que é a Roberta, né? Bonfim, é ela, né? Gostei também das observações complementares do que foi feito pela outra bolsista. Tá? Muito obrigado, desculpe a interrupção. Manuela, por favor. Bom dia, pessoal. Primeiro quero agradecer o Chico, né, pela oportunidade, assim, é sempre um prazer ouvir o Rotary, e agradecer às meninas bolsistas, foi muito inspirador ouvir a experiência de vocês, o que vocês pensam sobre a construção de paz. Eu tenho
uma dúvida, na verdade, assim, um pouco mais específica, porque eu não sei se eu entendi muito bem, assim, quando vocês escolheram a bolsa, vocês já pensaram no país, né? Acho que foi isso que eu entendi, vocês já estavam pensando no país que vocês iriam aplicar, e se quando vocês mandaram a candidatura de vocês, se vocês tinham que mandar uma carta de motivação, já tinham que mandar um pré-projeto, se vocês já tinham uma ideia clara, assim, do que vocês iriam fazer no mestrado. É isso. Eu posso começar. Manuela, quando eu não, o Chico pode confirmar se está funcionando assim agora, mas na minha candidatura, você tinha que colocar a universidade de preferência em primeiro lugar e uma segunda opção. Você já escolhia na candidatura, você se candidatava para uma universidade e botava uma segunda opção. O que acontece? As universidades têm perfis diferentes, tem programas diferentes. Então, quando eu sei que você está interessado em se candidatar, você precisa entrar em cada universidade, em cada programa, e pesquisar sobre elas. Por quê? O Rotary faz o trabalho de ver se você tem o perfil para o Rotary e se você tem o perfil para aquela universidade. Então, às vezes, o Rotary gostou muito de você, só que você não é... Tipo assim, a gente teve mais candidaturas de outras pessoas que queriam, por exemplo, a Duke. A Duke eu não sei se é a mais concorrida nesse momento, mas, assim, é uma universidade de extrema, assim, excelência acadêmica. Então, ela tem um perfil específico, né? Como a Kátia falou, tinha que ter um inglês impecável, né? Tinha que ter nota no GRE. E outras universidades não precisam do GRE. A que eu fui, a do Japão, não precisa de GRE, que é um teste, né? Tipo é uma prova que você precisa tirar uma boa nota para poder mandar para eles essa nota. Então, você precisa conhecer o perfil e escolher qual é a universidade ideal para você. E não é assim, morar na Austrália é mais legal, lógico, né? Na praia. E aí, então, vou botar Queensland. Mas Queensland tem um perfil específico. Por exemplo, lá tem muitas coisas relacionadas à arte, a ativismo. Então, se seu perfil é político, talvez lá não seja o lugar, entendeu? Você talvez seja na Suécia. E então, você fazer bem esse encaixe para você mostrar na sua candidatura que aquela universidade que você está escolhendo em primeiro lugar é o ideal para você, vai contribuir com esse lugar e esse lugar vai contribuir com você, demonstrar isso na carta de motivação, nas essays, agora que é diferente essa carta, são 5 cartas, demonstrar isso é essencial. Então, eu escolhi a Universidade do Japão e eu me lembro que na candidatura eu tinha que justificar muito bem porque eu estava escolhendo em primeiro lugar essa universidade. Então, eu escolhi a Universidade do Japão e eu nem lembro o que eu botei em segundo lugar. Eu não lembro, porque eu tinha clareza que a do Japão era para mim. E justamente eu fui escolhida para a do Japão. Mas eu tive colegas que estavam lá no Japão, mas era a segunda opção deles. A primeira era Duke, era Queensland, na Austrália. Só que outras pessoas tinham um perfil e passaram na frente. Mas o Rotary ainda considerou essa pessoa boa o suficiente e botou ela na segunda opção dela, lá no Japão, entendeu? Deu para entender como é que é? Então, você tem que realmente escolher com muita consciência, pesquisando, conhecendo o programa, conversando com os bolsistas. Se você se interessou na Uppsala, da Suécia, procura um bolsista, a gente tem uma rede gigante aqui. Fala com alguma de nós e a gente vai achar alguém para conversar, que estudou lá, para conversar com você sobre esse perfil. E aí você vai poder fazer uma application muito mais certeira, muito mais consistente. Eu adoro falar depois da Roberta, porque a Roberta é brilhante, ela já resume tudo, já resolve a situação, eu só pego dando pitaco. Mas uma das coisas importantes também, eu não sei se continua assim, mas uma coisa que sempre nos diziam no processo de candidatura é: não se prenda às escolhas que você fez. Uma das meninas que foi, por exemplo, ela escolheu Duke, mas nenhuma das outras universidades que ela escolheu, ela foi aceita. Ela foi aceita pela Argentina, se não me engano. E eu lembro que uma dessas meninas ficou super triste, porque não era o que ela queria, e o Rotary falou: bom, se você não quer essa, tudo bem, então ela também não é sua. Então a gente precisa entender que não é porque você não quer que ela não vai ser boa para você. Os centros são todos muito bem auditados, como disse o Petrone, são todos muito sérios e todos têm o perfil
bem acadêmico, bem formado, com especialistas. Então, assim, não se prendam ao centro que você escolheu. Eu falo de novo, eu tive sorte que Duke era a minha primeira opção, era o que eu queria e fui selecionada, mas dentro de Duke, por exemplo, também tinham pessoas de outros países que tinham sido selecionados para lá, que não era a área que eles queriam, mas que eles aproveitaram imensamente. Porque uma coisa para se entender, a gente tinha aulas na Universidade de Duke, os outros alunos da UNC tinham aulas na UNC, mas nós nos encontrávamos mensalmente, semestralmente, semanalmente, diariamente, praticamente, para fazer discussões específicas do centro do Rotary. Então, mais do que o ensino acadêmico, nós tínhamos essas trocas maravilhosas. Eu tive a chance de conhecer personagens como a Fiona Terry, que escreveu livros maravilhosos sobre o Congo, sobre a situação da guerra do Congo, o conflito do Congo. Então, tem uma série de pessoas brilhantes que nos foram apresentadas e não foram pela universidade, gente. Foram pelo centro do Rotary. Então, não tenham medo se a escolha que você escolheu não foi a que foi aceita para você. Eu acho que as duas já, né, trouxeram muitas informações aí bastante relevantes. Eu queria só fazer um adendo com relação à candidatura. Hoje em dia são 5 essays, né? Essays, que é como se fosse 5 redações. Cada uma dessas redações tem uma questão, tem uma pergunta, e você vai responder essas perguntas com um texto, né? Um texto de preferência mais robusto, né? E aí, dentre elas, já tem uma delas, né? Para você se apresentar e falar sobre a sua trajetória, seja profissional, seja internacional, se você tiver, né? Então, a carta de apresentação, ela, de certa forma, é substituída por esses essays, né, que você tem que preencher. E ali que começa a avaliação, né, dos rotarianos quanto aos candidatos. Outro ponto dessas redações já é com relação à sua temática da dissertação. Então, obviamente, que essa temática, ela pode até mudar, né, depois que você entra dentro do mestrado, isso aconteceu comigo, mas ali é interessante que você já dê uma ideia, né, do seu conhecimento sobre aquela temática que você escolheu, ou a sua justificativa para a escolha daquela temática. Depois, pelo menos comigo aconteceu, não sei se isso mudou, mas depois de selecionada, a universidade pede um texto mais aprofundado sobre o tema que você quer estudar. E aí eles fazem essa análise, né, com relação àquilo que você escolheu para se aprofundar dentro do mestrado. Então, era só isso, Chico, que eu queria complementar as minhas colegas. Muito obrigado. Uma coisa importante é o seguinte: nós não devemos escolher a universidade, nós devemos escolher o curso. E, em cima do curso, então, o que está mais afeto a mim? Aí poderá ser uma ou outra. Como saber? Isso está no site. Patrícia Freund. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem a todos? Eu queria primeiro agradecer vocês pela disponibilidade de estar aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento, mas eu queria perguntar para as gurias, para as bolsistas, se elas já faziam parte do Rotary nesse processo de algum momento, porque assim, eu fiquei sabendo por terceiros, né, das bolsas que o Rotary faz, enfim, e dos programas que o Rotary tem, e muito me interessei, mas queria saber se vocês já estavam envolvidas de alguma forma com o Rotary nesse processo ou não. Essa é um primeiro overview, né, do contato com vocês. E a segunda questão que eu queria trazer, assim, mas daí mais por curiosidade, é qual a área de atuação de vocês, assim, qual a formação de vocês acadêmica? As perguntas vão fazendo as perguntas, já vem na minha cabeça aqui as coisas. Eu não conheci o Rotary,
eu tinha ouvido falar o que era Rotary, mas eu não tinha nenhum contato, nunca tinha conhecido alguém diretamente que era do Rotary. Eu pesquisei por cursos de mestrado, pesquisei no Google, cursos de mestrado para essa área de desenvolvimento internacional, área humanitária, área de paz. E quando eu vi lá, Bolsa Pro Paz, entrei, li tudo, entrei de novo, procurei. Comecei a ligar nos telefones que tinha, mandei e-mail, eu liguei nos clubes de Brasília, ninguém nunca nem tinha, vários clubes não tinham a menor ideia do que era isso, vários clubes não conheciam a Bolsa. Liguei tem uma sede nacional, né, Chico? Liguei lá, falaram, sei que Bolsa é. Ah, não, mas você tem que entrar em contato com um clube, algum clube que tem alguém que saiba disso. E depois de umas 10 ligações e e-mails, me falaram, tem uma pessoa lá em Brasília que entende disso aí. Procura Chico Schilabert. Acho que eu fui procurar na internet o telefone dele. Eu fui assim, até eu consegui o telefone dele. Aí eu liguei para ele e ele falou, está terminando já a candidatura esse ano. Temos que avaliar se você serve para isso. Então, me ligue ano que vem. E aí, eu esperei um ano, botei na agenda, calendário, e fiquei pesquisando, estudando, aprendendo sobre essa bolsa. E quando deu o tempo certinho, liguei para o Chico, sou eu de novo, estou aqui, quero me candidatar para essa bolsa. Aí ele falou, vamos avaliar, vamos marcar um encontro. Então, assim, é muito importante o que o Chico faz, gente. A gente precisa de mais um monte de Chico, é muito importante, muito. Agora, a Bolsa tem uma divulgação muito mais robusta, a pessoa pode se candidatar no site, né? Ela não precisa ter todo esse caminho mais árduo que a gente tinha antes, tinha que ser através de alguém que conhecesse. Então, é isso. Foi assim que eu conheci, eu não conhecia o Rotary. E você tinha feito outra pergunta que eu queria comentar, que eu já esqueci. Não, lembrei, uma complementação. Para você. Desculpa, lembrei de uma coisa muito importante, que é uma novidade. Antes, membros do Rotaract não podiam, qualquer pessoa que tinha uma ligação com o Rotary não podia se candidatar. E agora, esse ano, os membros do Rotaract, que não são membros de algum clube Rotary, mas se eles são membros só de Rotaract, eles podem se candidatar. E isso é muito bom. Porque se você tem... os rotarianos conhecem, né, obviamente, os membros do Rotaract, e eles já têm o perfil de serviço internacional. Então, isso é uma novidade muito boa que pode ser realmente aproveitada aqui pela gente. E a minha formação básica acadêmica foi administração, e o mestrado é em políticas públicas e estudo sobre a paz. Legal, obrigada. Oi, desculpa, estou falando aqui achando que meu áudio estava cortado. Olha eu fazendo eco de novo a Roberta aqui, porque os clubes precisam saber dessa bolsa, como ela funciona, o que é, por que não. Eu sou dessa turma, eu sou a velha, né? Eu sou a que fez em 2007. Então, assim, 2007 foi facão mesmo. Aliás, eu sou a mulher do facão, como vocês já notaram, só quebrando ali os caminhos. Mas, assim, que bom que mudou, Chico. Estou muito feliz que mudou, que a gente agora possa fazer online. Apesar de que eu acho, gente, que o grande diferencial do Rotary era esse contato com o clube. Então, os clubes precisam se apropriar disso. Eu não sou rotariana, meu tio foi rotariano há 1 milhão de anos atrás, e eu conhecia o Rotary, mas eu não conhecia clubes. Então, eu fui convidada, por incrível que pareça, por um amigo do trabalho, que também não é rotariano, para fazer um intercâmbio grupo de estudos, que eu nem sei se existe mais. Mas esse projeto foi quando eu conheci a Bolsa Rotária. E aí foi o mesmo caminho que a Roberta teve. Eu bati em 300 clubes aqui. A sorte é que, na época, o Luiz, super querido Luiz, falou, não, vamos embora, eu vou te ajudar a achar um clube aqui. E aí a gente conseguiu o Rotary Brasília Sudoeste. Isso, obrigada. Do Brasília Clube Sudoeste, que me aceitou a candidatura e tal. Então, foi muito importante. Eu sou formada em ciência política, eu brinco que eu sou uma psicóloga frustrada, porque eu fiz psicologia também na UNB e não consegui mudar meu curso, então me formei como ciência política mesmo, e o meu mestrado era em política internacional. Perdão, desenvolvimento internacional. Então, não sei se respondeu a pergunta. No meu caso, eu mencionei, né, que foi numa reunião de trabalho que eu conheci
o Chico. Eu já conhecia o Rotary, mas muito superficialmente, não tinha contato com nenhum clube ou com qualquer rotariano. E fui conhecer mais a fundo tanto o Rotary quanto a Bolsa concomitantemente, assim, foi tudo junto, graças ao Chico, né, que comentou nessa reunião de trabalho sobre uma bolsa de estudos de mestrado, e era algo que eu já queria há muito tempo, então eu já tinha feito algumas pesquisas de bolsas internacionais de mestrado, mas dentre essas pesquisas eu não tinha achado a do Rotary, e ouvindo o Chico comentar sobre essa bolsa ao final da reunião, eu, né, cheguei nele e falei, então é essa bolsa, né? Como é que funciona? E aí, a partir daí, a gente trocou contato e o Chico me ajudou muito, muito, muito nesse processo. Assim, é muito importante realmente ter rotarianos que entendam da bolsa, que orientem potenciais candidatos, porque foi assim que eu consegui escrever todas as minhas redações, deixar de uma forma bem direcionada, né, aquilo que a universidade que eu escolhi, né, possuía e também, né, poderia me oferecer. E é isso, foi assim. E a minha formação, que você perguntou também, né, eu sou formada em Relações Internacionais e tenho também uma pós-graduação em Gestão da Sustentabilidade e Políticas Sociais, Gestão da Sustentabilidade e Responsabilidade Social, e tenho diversos cursos de monitoramento e avaliação de projetos. Então, trabalho com gestão de projetos e políticas públicas voltada a questões sociais e direitos humanos. Obrigada, viu, Vivian? Vocês arrasaram. Muito obrigado a vocês três meninas, a Roberta, a Kátia e a Vivian. Mas nós, os bolsistas, estamos sempre à disposição, sempre. Tem muitos bolsistas, eu estou num grupo aqui que tem uns 200 bolsistas aqui da América Latina. A gente está à disposição para falar, para conversar, para ajudar, para apoiar. Então, aproveitem, chamem, convidem, espalhem as boas novas e contem com a gente. Beijo. O meu é mais rápido ainda. Por mais Chicos no Brasil, o Rotary precisa. E agradecer, gente, de verdade, de coração, e com as palavras da Roberta. Estamos aqui, não porque o Chico nos pediu, mas também porque o Chico nos pediu, porque o que o Chico pede a gente faz, mas também para agradecer ao Rotary por esse presente de Papai Noel, como diz o Pretone, que realmente é para a vida toda. Obrigada, gente. Bom, por fim, eu queria mais uma vez agradecer ao Chico, Luiz Gustavo, governador Washington, pela oportunidade, mais uma, né, de compartilhar aqui com todos vocês a minha experiência. Espero que eu tenha conseguido contribuir com um pouco também de informações e conhecimento, e pedir para todos os companheiros e companheiras, porque agora eu estou aqui nessa posição também, né, como rotariana, para que se interem sobre a Bolsa, para que divulguem a Bolsa, porque é uma oportunidade fantástica para nós brasileiros e brasileiras, e que a gente consiga ter cada vez mais bolsistas representando o nosso país por esse mundo. Obrigada, gente. Muito obrigado. Então, aqui vai o certificado para vocês. Tá? Aqui está o da Kátia, aqui está o da Roberta Bonfim e aqui está o da Vivian. E aqui diz o seguinte, Distrito 4.530 do Rotary International, constituído pelo Distrito Federal, 80% do Estado de Goiás e o Estado de Tocantins, que possui 75 Rotary Clubs, 15 Rotaract Clubs, reunindo cerca de 1.500 associados, prima por convidar pessoas incríveis que trazem momentos de interesse para a comunidade rotária, rotaractiana e fora dela. Certifica que a Vivian, a Roberta e a Kátia, cada uma desenvolveu com maestria e competência o tema Uma Conversa, Seja Bolsista Pro Paz. Assinado nós três, o Washington, o Luiz
e o Chiquinho. Agradecendo ainda o apoio do nosso querido Deuselis, pela ajuda que ele nos deu no sentido de gerenciar a entrada e saída das pessoas. Muito obrigado, Deuselis, você é 10. Nós passamos a palavra para o Washington para encerrar este momento incrível que nós tivemos aqui neste domingo de manhã. Mais uma vez, bom dia ainda, né? Eu sou o Oscar Cardoso Alquiminha, associado representativo do Rotary Clube Brasília Norte. Você falou aí. Minha classificação é gerenciamento bancário, governador do distrito no ano 22-23. Que momento incrível, né? Obrigado a você, Chico. Muitíssimo obrigado. Tá, muitíssimo obrigado, Chico, por esse momento. Obrigado, Vivian. Obrigado, Roberto. Obrigado, Kátia. Eu tenho certeza que o maior presente que a gente tem daquilo que a gente ganha é transmitir a oportunidade e mostrar para as pessoas aquilo que elas podem realizar dos seus sonhos. Muitíssimo obrigado por estarmos juntos. Obrigado, Deuselis. Diretor Petrônio, acho que ele já saiu da sala, mas fica o nosso carinho aí, nosso abraço. Petrônio, eu preciso conversar com você, porque você realmente pode nos ajudar muito a divulgar esse assunto, e Chico já o convocou. Conversaremos aí à parte. Gente, muito obrigado, Luiz Gustavo. Obrigado a todos que estiveram aqui presentes. E digo assim, ó, a oportunidade do conhecimento é nossa obrigação de levar. E assim nós temos que continuar o nosso dia a dia oportunizando isso. Um abraço, um excelente domingo a todos e que sejamos, acima de tudo, felizes. Felizes principalmente naquilo que a gente realiza e que a gente faz. Um abraço e tudo de bom para cada um de vocês.